É igual a maternidade, né? Daqueles que já tiveram filhos. Por mais que a gente se programe, quando vem um filho, ele só vem. E aí a gente precisa lidar com isso. A gente precisa aprender a ser mãe. Mesmo tendo que aprender a ser mulher também, né? Porque a gente ainda não acabou de aprender a ser mulher, sabe? Então agora tem que aprender a ser mãe. Então quando chega essa missão de cuidar de uma casa, cuidar com o que a gente vai passar para outros integrantes e agora para outras pessoas, é um desafio maior ainda. E sim, talvez se a gente olhasse as letrinhas miúdas do contrato, a gente nem assinaria, né? Mas lá do outro lado, antes da gente chegar na Terra, existia um compromisso ao qual foi firmado. Não só o meu compromisso, mas um compromisso que todos firmam antes de retornar à pátria terrestre. Um compromisso de se desenvolver, de se melhorar, de olhar para si. Mas entendendo também que assim como nós, como os pais e os pais de vocês, a gente orienta. E a gente também tem a paciência, a amorosidade de entender que cada filho tem o seu tempo. Então, na minha história, eu tenho 2 filhas na Terra. E essas 2 filhas são completamente diferentes e aprendem diferente. Então, Deus, que é esse Pai soberanamente bom e justo, como que Ele não teria essa delicadeza de entender que cada filho tem o seu tempo? Assim como as frutas, né, as verduras, tudo tem o seu tempo de maturação. Às vezes, umas passam do ponto e acabam estragando. Diferente de nós, nesse caminho, nós adentramos um processo de autoculpa muito grande. Analisar hoje uma sociedade ao qual está tão doente para ficar bem, que acaba se adoecendo mais ainda. Então, hoje a busca é incessante por estar bem, mentalmente, né? Uma busca incessante por estar bem. Não, eu tenho que caminhar, eu tenho que correr, eu tenho que meditar, eu tenho que respirar, eu tenho que estar bem em casa, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar bem. Só que esse eu tenho que estar bem, por vezes, acaba me adoecendo. Porque é uma busca incessante de estar perfeito. Só que a vida não é assim, não é para ser perfeita aqui na Terra. É pra gente aprender. E a gente só aprende com os degraus da caminhada. Nem sempre esses degraus são fáceis de subir. Mas aí é que a gente pode se apegar, então, à fé do nosso coração. Aquilo que ressoa e que faz sentido. Faz sentido pra ti essa mensagem hoje? Faz muito sentido. Foi pra mim ela. Não fui eu que abri, mas ela foi pra mim. Foi pra todo mundo, eu acho, né? Porque justamente quando a gente adentra, eu digo mais pelo nosso momento aqui, quando a gente adentra esse caminho de se dedicar a algo maior, a gente exige tanto da gente, tanto, que por vezes a gente se pune por errar. Mas a gente tem tanta paciência, tanta delicadeza com o outro, que a gente esquece de ter essa mesma paciência e delicadeza com nós mesmos. A gente vai errar, e a gente vai errar muitas e muitas vezes, porque é a partir do erro que eu começo a entender o que é certo e o que não é tão certo, ou pelo menos para cada um tem um certo e um errado. A gente falou na nossa quarta-feira que nós sempre temos 3 lados de 2 histórias, né? Um casal, por exemplo, nós sempre temos 3 lados. O lado do homem, da mulher e o lado dos dois, é verdade? Tem sempre 3 lados. Só que não quer dizer que um desses lados esteja errado. É que cada um carrega a sua verdade. E esse é o maior desafio, é entender que cada ser tem a sua verdade, o seu mundo interno. E às vezes vem de uma família fragilizada, de uma família onde um machuca o outro, e esse ser, ele quer a todo custo salvar os outros, sabe? Ele exige tanto de si que ele acaba se perdendo no meio do caminho. Quando a gente se perde, a gente deixa de ser a essência. Tem um exemplo que a gente utiliza para uma prévia ideia do que seria Deus. Então, quando a gente pega ali como chama aquela luz? Aquela luz? Aquela que tem os pontinhos, como chama aquela luminária? LED. LED, obrigada. Então, quando a gente pega esse LED é a junção de vários pontinhos de luz. Então, para a gente trazer uma analogia, Deus seria a soma de tudo isso. Então, se eu sou uma fração, uma partícula de Deus, quer dizer que eu já tenho algo muito especial dentro de mim que eu preciso acessar. Só que o que tem dentro de mim especial é diferente do que a Isa tem de especial nela. Não nos torna melhor ou pior? Nos torna
que ela é especial, eu também e todos. Então, por que não olhar com essa delicadeza e relaxar um pouco? Ok, eu vou melhorar no caminho, eu vou me melhorar, mas não é na pressa, não é para provar nada para ninguém, é por mim. Eu preciso me melhorar por mim. E quantas vezes a gente quer se melhorar para provar e para mostrar para os outros? Enquanto a gente quer mostrar para os outros, quer dizer que a gente não aprendeu nada. E isso acontece muito mais do que a gente imagina. Por mais que a gente estude, que a gente entenda do lado espiritual, muitas das vezes a gente é pego desprevenido quando a gente tem que olhar para as nossas questões. A vida não é leve, mas ela também pode ser mais amorosa à medida que você coloca nela um perfume do amor. A magia da fé. Eu digo que cada vez que a gente vai fazer uma trilha, uma caminhada, nessa trilha tu pode ir correndo, como tu pode ir aproveitando o caminho. A vida precisa ser aproveitada, precisa ser vivida para que ela valha a pena. Nós somos seres, né, eternos. Então nós somos espíritos milenares, mas nós só temos uma vida. Então essa qual onde nós estamos aqui, Samantha, só tenho essa vida. A próxima vai ser outra. Então por que eu não posso aproveitar essa desse jeito? Por que eu não posso me convidar com delicadeza a me cuidar? Mas não a todo custo. É tanta gente querendo se cuidar a todo custo que acaba adoecendo pela exigência extrema da perfeição. E isso é uma dor. Por mais que a gente ache que não. Ah, mas eu não estou evoluindo. Tá tudo bem. Nas obras que Kardec traz para nós, os espíritos dizem, a gente pode até não evoluir, mas a gente pode estacionar. Regredir, não. Isso aí já é um ponto. Olha que bênção. A gente não regride. Pelo menos dentro de uma consciência maior, a gente não regride. Isso já é algo muito grandioso. Mas aí, tu quer ficar nessa vida estacionado ou tu quer seguir? Então, cada vez que você decide, você segue. E decidir olhar para si com amor é seguir. É ter paciência e delicadeza com cada limitação. Então, se todos nós começássemos a fazer uma corrida, cada um tem o seu tempo para chegar, então, lá no final dessa corrida. Na chegada? Tu chega no mesmo tempo que o Diego? Nunca. Justamente porque cada um tem a sua preparação física. Essa história me lembra muito uma analogia, assim, que eu já ouvi, que para Deus nós somos como crianças aprendendo a andar. Então, algumas crianças aprendem a andar mais rápido, mas todas elas começam a andar, começam a engatinhar, aí anda, cai, que bonitinho. Levanta, continua a andar. Algumas demoram mais tempo, algumas menos, mas elas não deixam de ser mais especiais ou menos por causa disso. Muito pelo contrário, para Deus, as crianças, ou como os pais veem, né, são meus filhos. Então, eles estão ali aprendendo, estão caindo, às vezes parece que até olha e fala, nossa, que bonitinho, olha como ele tá caindo ali, né? Mas é a nossa evolução aqui, a gente tá aqui justamente para aprender a andar. Quanto tempo demorou pra te ficar bem confortável aí onde tu tá agora? Ainda não tá 100%. Mas na segunda vez já foi mais confortável, na terceira vez já foi um pouquinho mais. Sim. E aí, cada vez vai ficando um pouquinho mais fácil. Mas porque houve uma decisão. E um empurrãozinho, óbvio. Porque é isso que Deus faz. Deus dá um empurrãozinho. Vocês podem ver, porque até quando a gente tropeça, topa numa pedra, a gente vai pra frente. Mesmo que se estrabaque no chão ali, né? Mas vai pra frente. Sim. Então por que a gente quer ficar parado na vida? Eu fiz uma reflexão ontem, acho que foi no Instagram, de um vídeo que eu achei extremamente interessante. Que dizia, eu olhei pra tua xícara de café pra ver se tu precisava de mais café pra que eu abastecesse. Você olhou pra minha xícara de café pra ver se eu tinha mais do que você. Nós não somos iguais. Então, olha só, enquanto há um cuidado, há uma comparação. E a gente escolhe a todo tempo o que a gente vai fazer quando a gente olha a xícara de café do nosso irmão ou da nossa irmã.
Então a gente olha para abastecer ou a gente olha para competir? Será que ela tem mais? Se ela tem mais, eu tenho que ter mais que ela. Porque é instigado a todo tempo. Eu falo muito das redes, porque é o que a gente também trabalha, onde a gente leva para mais pessoas. E o quanto a gente está hoje numa sociedade muito competitiva, onde ninguém pode ter mais que o outro. Como se fosse uma obrigatoriedade para mim mostrar para a vida que viver algo realmente bom é eu ter um poder aquisitivo, é eu ter uma família, é eu estar bem, é tudo isso que eu preciso provar para alguém. Mas será que está bem mesmo? Será que na solitude do seu ser, com os seus pensamentos, está bem mesmo? Será que consegue dormir em paz? Então não é sobre provar nada para ninguém. É sobre realmente decidir. Tem uma frase da doutrina espírita que é muito bonita, que é: fora da caridade não há salvação. Vocês já pararam para pensar quantas vezes a gente está sendo caridoso com a gente mesmo? Quantas vezes aí Jesus diz: amai ao próximo como a ti mesmo. Tá, tu tá te amando? Porque se não tá te amando, não dá pra amar o próximo. Nem o próximo, nem o próximo. Não vai dar. Então é tudo pra gente entender que primeiro eu preciso fazer comigo para que eu possa fazer com o outro, mas assim, ó, de coração e mente aberta. Porque muitos estão fazendo o processo da caridade esperando algo em troca. Mesmo que seja inconsciente, tá esperando. Então, a partir do momento que tu começa a fazer esse movimento para ti, tu vai fazer para o outro naturalmente, independente da tua filosofia religiosa. Tu vai fazer. Então, a gente soma. Na Umbanda, a gente diz: a Umbanda é paz e amor. Então, soma. Tudo soma. A gente fala muito de altar, né? Então, a gente tem o nosso altar na casa, chamado também de Congá, que representa ali os 4 elementos, a força maior, mas nós carregamos dentro de nós um grande altar. Nós carregamos os 4 elementos dentro da gente. E a gente não reverencia e não honra esse altar. Porque a gente está rezando para um Deus, para Oxalá, para alguém maior, e a gente esquece de começar aqui dentro. Eu preciso realmente desenvolver o auto-amor. Sabe que a disciplina é um exercício muito, muito prático sobre observar se tu tem auto-amor ou não. Porque uma vez que tu tem disciplina, já tem um exercício por ti de auto-amor. E aí fica mais fácil fazer pro outro. Então não adianta eu começar pelo outro. Não resolve, porque uma pessoa que quer prover ao outro, ser caridoso ao outro, sem olhar para si, ele inconscientemente ele só tá dizendo assim: ó, olha, me veja o quanto eu sou bonzinho. É só isso que tá fazendo. Não tá valendo de nada. Porque não tem a essência. Nós recebemos da avó na quarta-feira uma fala extremamente profunda, que ela dizia: sorriam com os olhos. Mas como sorrir com os olhos? Sorrir com a alma. Não só a boca sorrindo. Janela, né? Os olhos são janelas da alma. Então, pra gente saber se essa pessoa tá feliz mesmo, ela começa a irradiar essa felicidade. E essa felicidade começa dentro. Por isso a avó disse: sorriam com os olhos. Começa a trazer essa delicadeza de amor para todos aqueles que tu encontra na rua, mesmo que eles não retribuam. E essa foi a fala. Como que a gente vai propagar o amor? Iniciando por nós. É muito interessante quando a gente começa a botar em prática essas sementes, são pílulas de sabedoria. A gente começa a ver que o nosso meio modifica. E a gente vai tentando. Tem uma historinha, que é a historinha do jornalista, que a moça ia todo dia lá: bom dia, pro jornaleiro, perdão. E ela comprava o seu jornal e ele não respondia. E ela ia todos os dias. E ela não desistia. Tinha uma amiga dela que perguntava: nossa, mas tu ainda continua sendo simpática com esse cidadão, que esse cidadão não te dá nem bom dia? E ela disse: eu dou o que eu tenho para dar. E ele me dá o que ele tem para dar. Então a gente começa pela gente. Em momento algum ela se ofendeu. Que foi uma das falas da avó também, né? Não se ofenda se o outro não receber na mesma proporção.
Apenas faça a tua parte. Mas comece por você. Porque se você começar pelo outro, quando chegar lá o outro não te responder, vai doer. Porque vai doer no ego. Porque eu queria que ele tivesse feito da forma que eu queria. Aí já não é mais. Não é? Pode falar? Esqueci o que eu ia falar agora. Visto como eu sabia que você ia falar? A gente tem umas transmissões de pensamento. Então a gente começa a entender aqui qual é o sentido de estar na Terra. A cada encarnação a gente se compromete, como eu falei. E a gente não lembra, ou pelo menos boa parte não lembra. Só que o eixo central de estar na Terra é a gente evoluir. E a gente só vai evoluir se a gente olhar para a nossa própria vida e começar nela. Já é desafiador, eu não sei a vida de vocês. A minha vida já é bem desafiadora. Agora, se eu ficar tentando resolver a tua, Isa, assim, ó, não rola. Entende? Porque não dá. Tô cheia de BO pra resolver. Como é que eu quero resolver do outro? Então eu começo tentando pagar os meus boletos ali de BO pra poder a minha mente ficar mais tranquila, para que cada vez mais eu possa caminhar para evolução. Sabendo que eu não vou chegar na perfeição nessa encarnação. Como diz a avó, o caminho é bem longo, né? Sim. O caminho é bem longo. É bem longo pra gente aprender a amar. Não vai ser nessa e nem na próxima, mas a gente tá caminhando. Quando eu tava vindo pra cá, uma moto tava atrás de mim e ela me cortou assim. E aí ele buzinou pra mim. Aí eu fiquei... Primeiro subiu uma coisa assim, né? Falei, que isso? Ele buzinou pra mim, sendo que ele se enfiou na minha frente. E pra ele eu tava totalmente errada. E eu sempre nessas situações, eu paro... que essas situações pra mim são as que mais me mostram o quanto eu ainda saio do eixo. E são as coisas mais simples que fazem com que a vontade era de já meter a mão na buzina e falar... Eu tava vindo pra cá, eu falei, não... Respira, vamos respirar, tá tudo bem, devia estar um dia difícil. Provavelmente aconteceu alguma coisa, alguém deve ter cortado realmente o trânsito, a frente dele, numa outra situação. Então é nessas horas, nesses pequenos momentos que a gente tem que estar atento. Pra fazer da quarta-feira toda quarta-feira. Exatamente. E aí também tem aquela coisa de me cobrar a perfeição. De, ai, nossa, mas aí eu xinguei no trânsito. Olha como eu sou um ser horrível. Eu entro nessa, né? E aí essa mensagem que diz exatamente sobre esse caminhar, esse aprendizado que a gente tá aqui, que ninguém tá cobrando perfeição de ninguém, só a gente na nossa cabeça. Consciência. É o peso da nossa consciência. Muitos falam do... Como chama aquele que vai... O juiz final... Julgamento. Pois bem, esse julgamento nada mais é do que a nossa consciência. E aí ela já começa na Terra. Porque tudo que a gente está plantando na Terra, a gente colherá no outro plano. E por aí a gente já começa a observar, opa, como é que tá meu plantio? Porque ali vai ter um reflexo. Não pense que a hora que passar daqui eu vou lá pro nosso lar, sentar na beira daquela lagoa e ficar ali vendo os passos. Tem mais coisa pra fazer. Até chegar nesse caminho. Mas também pode ir para o Anda, se tu quiser. Enfim, mas isso é um movimento para outra história, para outro momento. Então, meus amores, que possam assim guardar no coração de vocês essa fala, muito especial, por sinal, porque realmente ressoou tanto no meu coração quanto no teu. Imagino que tenha ressoado de todos, assim, do jeito e da necessidade de cada um. Mas eu convido vocês a se analisarem mais. Olhar realmente para dentro e entender o que está acontecendo nesse mundo. Fiz uma meditação para a nossa comunidade que era que nós somos um planeta. Cada um de nós aqui é um planeta. E dentro desse planeta existe vida. Existe organismos, existe células, existe vida. E o que alimenta esse planeta são os nossos pensamentos.
Então, se os nossos pensamentos alimentam todos esses seres que estão aqui dentro, sou eu que moldo a qualidade desse planeta. Por aí a responsabilidade aumenta. E aí a gente precisa olhar com mais delicadeza para tudo que a gente está pensando. Porque sim, não se enganem, pensamento é matéria. Então você pode decidir se a sua vida vai ser flor ou vai ser um mar de espinhos. Porque tudo começa na mente. E a mente é extremamente criativa, porque num grau de porcentagem, eu diria que, quiçá 20%, mas assim, chutando bem alto, 20% é consciente. O resto é subconsciente e inconsciente. Que a gente age, que a gente fala, são padrões repetitivos, são atitudes, crenças, dores, sinapses neurais formadas por uma dor, um choque momentâneo que criaram padrões ao qual eu repito. Então, por isso que é tão importante a gente se analisar e se conhecer. É igual um processo mediúnico. Eu digo, pra gente entender as manifestações, eu preciso entender quem eu sou. Porque se começa aqui uma taquicardia, começa a falar umas coisas aqui, eu não sei se é meu ou se não é meu. Então, primeiro eu tenho que entender qual é o meu padrão, como é que eu funciono, pelo menos o básico ali, para que eu entenda que há uma manifestação e que espírito é esse que está se manifestando. Então, eu tenho que ter essa consciência, essa responsabilidade. Por isso a gente fala muito sobre moral. Porque eu preciso trabalhar a minha moral, equilibrar a minha moral, para quando aquele serzinho vir, ele não dá uma chinelada na minha orelha, do tipo, eu não posso beber, mas tu vai sair daqui, tu vai lá no bar. É tipo isso. Então, a conduta moral do ser, e eu não vou dizer só do médium, ela é a base de um desenvolvimento da vida. E muitos acham que o desenvolvimento mediúnico é só para trabalhar com os espíritos. E não tem nada a ver. Quer dizer, um pouco. Mas o maior de tudo isso é pra gente lidar com a nossa mente lá fora, pra conviver com os espíritos encarnados, senhora. Porque a gente ainda tá na Terra. A gente foca no lado espiritual para ajudar o lado espiritual, porque só os espíritos precisam. Não! Os seres da Terra precisam e eu preciso também. E para isso eu preciso evoluir. Não adianta nada eu ficar aqui estudando várias obras maravilhosas sem botar em prática. E isso a gente fala bastante. Bastante. Agora sim, agora eu finalizei, que a gente fala mais alguma coisa. Muito bom, meus amores. Então,